Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Micaela Souza, sou nutricionista. Estou aqui para falar com vocês a respeito da hipertensão arterial, que é uma das doenças crônicas não transmissíveis que mais acomete a população em geral. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é hipertenso ou conhece algum amigo, vizinho, parente que tenha hipertensão arterial. Mas o que seria a hipertensão? A elevação da pressão que existe sobre as artérias quando o sangue passa por dentro delas. Lembrando que não é quando de vez em quando sua pressão se eleva por algum momento de ansiedade, estresse ou após aquela corrida básica. Não. É quando, por exemplo, o médico desconfia que alguém está com hipertensão e solicita a aferição diária, né, da pressão arterial, e você vai no seu posto perto da sua casa, ou até mesmo na sua casa, se você tiver o aparelho de aferir pressão, você faz aquelas medições todos os dias, anota e de acordo com os resultados o médico ele dá o diagnóstico se é ou não hipertensão. Existem dois conceitos que é importante você saber a respeito da pressão arterial, que é aquele conceito que vai fazer referência aos dois números da aferição. Então, por exemplo, se temos uma pressão arterial de 130 por 80 ou 13 por 8, esses dois números vão fazer referência a dois conceitos, que é o de pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica. O nosso coração ele é composto por câmaras, por cavidades superiores e inferiores, que fazem movimentos alternados de contração e relaxamento. Quando a cavidade superior elas se contraem, então as cavidades inferiores elas relaxam para receber o sangue. Quando as cavidades inferiores elas contraem, as cavidades superiores relaxam para receber o sangue. E assim eles fazem esse movimento, né? O nosso coração faz esse movimento alternado de contração e de relaxamento. A pressão que é exercida sobre as artérias no movimento de contração do coração é chamado de pressão arterial sistólica e vai fazer referência ao maior número da aferição da pressão arterial. No caso do nosso exemplo, o 130. Já a pressão exercida sobre as artérias no movimento de relaxamento do coração é chamada de pressão arterial diastólica e faz referência ao menor número da aferição. No caso, nosso exemplo, o 80. Com relação aos valores de referência, as diretrizes vão estabelecer o 120 por 80, o famoso 12 por 8, como padrão, né, como normal, coloco entre aspas, porque existem pessoas que têm uma pressão arterial menor do que isso e é o seu normal e não tem nenhum problema com relação a isso. Né? Mas existem alguns limites de tolerância acima do 12 por 8 e que não é considerado hipertenso. Então, para adultos até 60 anos, o limite de tolerância, então o limite máximo, né, até 140 por 90, ou 14 por 9, sendo ideal menos que isso. E pessoas acima de 60 anos de idade, né, pela idade é comum a pressão se elevar um pouquinho mais, então esse limite de tolerância aumenta para 150 por 90, ou 15 por 9. Lembrando que indivíduos diabéticos ou com problemas renais, esse limite de tolerância ele diminui um pouquinho mais para em média 130 por 80. Então, se você é uma pessoa diabética ou tem algum problema renal e sua pressão arterial permanece em 130 por 80, né, em média nessa numeração, de forma persistente, provavelmente o seu médico já vai entrar com tratamento medicamentoso. E quais são as principais causas da hipertensão arterial? Bom, é um conjunto de fatores. É um conjunto de interações entre o seu estilo de vida e a sua genética. Não significa que porque você tem predisposição genética, seu pai, sua mãe são hipertensos, seu avô, que você vá obrigatoriamente desenvolver uma hipertensão. Na verdade, é um conjunto de fatores. O fator determinante para isso é o seu estilo de vida associado à sua genética. Então, se você é um indivíduo que possui uma alimentação rica em sódio, rica em alimentos ultraprocessados e pobre em frutas, verduras e água, você tem um fator determinante para o desenvolvimento da hipertensão, assim como o sedentarismo, tabagismo,
né, o estresse crônico, né, a cronicidade desse estresse. Hoje nós temos um dia muito corrido, né, muitas pessoas que vivem estressadas, então não é um estresse que ocorre uma vez ou outra, né, é um estresse persistente. A cronicidade desse estresse é um fator de risco para a hipertensão, assim como a obesidade e a inflamação. E quando eu falo de inflamação, eu não falo daquela inflamação na unha ou inflamação no dente. Eu falo de uma inflamação sistêmica, tá? Uma inflamação corporal. Um indivíduo obeso, por exemplo, é um indivíduo que possui uma inflamação sistêmica e que pode gerar uma hipertensão. Assim como um indivíduo estressado, né, um estresse crônico, ele vai gerar inflamação e inflamação pode gerar uma hipertensão. Lembrando que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa, então muitas pessoas possuem hipertensão, mas não sentem absolutamente nada. Então é bom de vez em quando, né, uma vez ou outra, você aferir a sua pressão arterial. E quais são as principais consequências da hipertensão arterial? Lembrando que se você é uma pessoa hipertensa, não significa que você vai desenvolver essas consequências. Elas estão mais associadas à hipertensão arterial não tratada. Então, se você é aquele indivíduo que não toma os medicamentos que o seu médico passa, se você tem um estilo de vida inadequado, você pode sim vir a desenvolver essas consequências da hipertensão arterial, já que só o fato de você ser hipertenso já é um fator determinante para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares, e a pressão arterial elevada de forma persistente, ela lesiona órgãos-alvos, como todo o sistema cardíaco, o sistema vascular cerebral e renal podem estar comprometidos na hipertensão arterial. Então, dentre essas consequências, podemos citar insuficiência cardíaca, doenças renais, a hipertrofia ventricular esquerda, né, o HVE, o acidente vascular cerebral, o AVC, retinopatia e aterosclerose estão entre as principais consequências da hipertensão arterial. E agora eu vou dar para vocês 3 dicas que podem ajudar no controle da sua pressão arterial. Dica número 1, reduzir o consumo de sódio. Muitas pessoas acham que só reduzir o sal de cozinha já é o suficiente, mas na verdade a maior fonte de sódio se encontra nos alimentos ultraprocessados. Então, reduzir o consumo desses alimentos industrializados, né, os alimentos ultraprocessados, já vai ter um impacto positivo na sua pressão arterial. Assim como o próprio sal de cozinha, né, evitar colocar o sal na comida, isso é altamente maléfico para a sua pressão arterial. Bem como substituir os temperos industrializados, que são ricos em sódio, são ricos em glutamato monossódico, que são substâncias prejudiciais para o nosso organismo e que elevam muito a pressão arterial, por temperos naturais, né, as ervas e os condimentos naturais, que além de deixarem as refeições saborosas, são altamente saudáveis e contribuem para o nosso organismo, para a nossa saúde. Dica número 2 é aumentar o consumo de água. A água por si só ela já tem os seus benefícios no organismo, no nosso organismo, mas no caso de quem é hipertenso, a água ela vai servir para excretar o excesso de sódio que existe no organismo, bem como ajudar para o bom funcionamento dos rins, considerando que eles são um dos órgãos alvos da hipertensão, tá? Dica número 3, aumentar o consumo de frutas, verduras, sementes, né, os legumes de maneira geral, por serem fontes de vitaminas, de minerais, né, de nutrientes essenciais para o nosso organismo, que vão contribuir para o equilíbrio do nosso corpo, para o bom funcionamento dos nossos órgãos, das reações metabólicas acontecerem de forma otimizada, tá? Além de serem fontes de fibras que vão auxiliar para o bom funcionamento do nosso intestino. Então, incluir esses alimentos nos lanches, nas grandes refeições, né, como café, almoço, jantar, é muito importante. Variar também os tipos de frutas, não permanecer nas mesmas frutas, nas mesmas verduras, mas variar, inclusive a forma de preparo, o consumo deles crus ou cozidos também é muito importante
para a nossa saúde e para o controle da pressão arterial. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue lá no Instagram, @micaelasouza.nutri. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.